Olá, aluno e estudante Cetro. Sejam bem-vindos a mais uma aula da sua disciplina. E hoje nós vamos dar sequência, à nossa série de estudos aí. E hoje nós vamos estudar sobre a promessa redentora condicional de Israel. Já tivemos na aula anterior uma introdução sobre o Antigo Testamento, a parte 2 ali nós dividimos na parte 1 e na parte 2, né? Então tivemos a introdução da parte 2, falando sobre a promessa redentora, a promessa de Deus para a nação de Israel. Trouxemos ali uma introdução, demos as boas-vindas a você, estudante. E hoje nós vamos dar sequência, hoje nós vamos falar sobre a promessa redentora condicional de Israel. Por que condicional? Porque nós temos aí dois lados, nós temos a promessa de Deus e nós temos também o comportamento humano, a decisão humana em relação a essa promessa. E dentro dessa aula aí, o que nós aprendemos? A ideia da promessa redentora condicional para Israel introduz uma dimensão significativa no entendimento teológico, onde a relação entre Deus e o seu povo é moldada pela resposta obediente a certas condições estabelecidas nas Escrituras. Nós vemos então, desse ponto de vista, nesse olhar teológico, a resposta da parte do povo de Deus à promessa feita pelo Eterno. Então existe uma promessa feita pelo Eterno, feita por Deus, e existe uma resposta obediente do povo de Israel a essa promessa. E nós vemos isso muito bem esboçado no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. Deuteronômio em hebraico é Devarim. Então em Sefer Devarim, ou seja, no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 28, nós encontramos uma clara exposição das bênçãos condicionadas à obediência e às maldições decorrentes da desobediência, demonstrando a natureza condicional da promessa redentora. Ou seja, o Eterno prometeu uma terra que mana leite e mel, prometeu uma terra da promessa. Todavia, existe uma condição que está pautada na obediência aos princípios e às leis que este Deus ele estabelece para o seu povo. Nós entendemos que toda lei, todo o arcabouço da lei, tinha a premissa de demonstrar a fragilidade humana, a incapacidade de salvação por esforço próprio, Mas nós vemos que se o homem conseguisse ser obediente à lei, obediente às promessas, às palavras que o Eterno havia falado, as bênçãos do Eterno acompanharia aquela pessoa, acompanharia a nação de Israel. Então é nesse viés aí que se constrói a teologia do Antigo Testamento e a teologia redentora para a nação de Israel. Nós vemos aqui no próximo slide, falando sobre o pacto. O que é o pacto? Esse pacto estabelecido. Então, o pacto com Israel, em Êxodo 19, dos 5 ao 6, destaca a condição de obediência para o povo, seja um reino sacerdotal e uma nação santa. A palavra pacto em hebraico é a palavra brit. Brit. É um B e o E quase mudo, Brit. Similarmente, as advertências de Deus a Israel através dos profetas, como em Jeremias, no capítulo 7. Enfatizam a necessidade de ouvir e obedecer para experimentar a plenitude da redenção. Nós temos aí, então, o capítulo 19 de Êxodo, em hebraico Shemot, Sefer Shemot, livro do Êxodo, lá no capítulo 19, quando o Eterno ele faz ali um pacto, uma brit, com a nação de Israel. Essa brit, essa aliança, ela está condicionada a duas partes. O Eterno promete, estabelece ali condições, um contrato entre o seu... era baseado mais ou menos naquela época entre o seu senhor e os vassalos, os servos que serviam esse senhor. Essa é a ideia ali do Monte Sinai, da aliança sináitica ali, Então estava baseado nessa premissa da vassalagem do senhor e seus vassalos, Então era um contrato feito. Então Israel deveria cumprir. Tanto que quando o Eterno ele profere as leis ali no Monte Sinai, é entregue as 2 tábuas
da lei a Moshe, a Moisés. Então o povo ele diz assim, olha, tudo que nós ouvimos, nós faremos, nós nos comprometemos a fazer. Então nós vemos ali o que? Uma condicionalidade, né, ali naquela aliança feita. Porque essa é a ideia, estudante, da teologia do Antigo Testamento. Essa é a ideia de obediência às leis, à lei, à Torá, né, as mitzavot, né, as leis que haviam ali no Antigo Testamento. Né. Nós temos ali a palavra Brit, né, você que gostaria de estudar o hebraico, nós lemos o Novo Testamento em hebraico Brit Hadashah, ou seja, a aliança nova, o pacto novo, né? Esse seria o Novo Testamento. E nós temos o Antigo Testamento, né, que é o Tanar, né, e dentro do Antigo Testamento nós temos aí a Brit, que é pacto, aliança. E nós vemos aqui na sequência uma referência bíblica lá em Jeremias, no capítulo 7, versículo 23 ao 24, né? O que nós vemos ali, o que nós enxergamos ali. Ó, acompanhe comigo. Mas isto lhe ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então, nós vemos aí a condicionalidade dessa promessa redentora. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para frente. Então nós vemos aí a condicionalidade dessa promessa, né? Que eles não ouviram. A palavra ouvir em hebraico e a palavra obedecer, ela é a mesma palavra, a palavra shema, que é ouvir, né? Escutar, obedecer, é a mesma palavra. Então, o Israel, os filhos de Israel, eles não ouviram, deram ouvidos à lei, não deram ouvidos aos mandamentos, à palavra do Eterno, né, em alguns momentos, e por isso tiveram consequências, até o ponto onde nós vamos estudar mais para frente, que eles vão ser levados, então, para um cativeiro, no caso, ali na Babilônia. Eles vão ser levados cativos por causa dessa desobediência à lei, aos mandamentos e à Torá. Próximo slide. Então nós observamos aí, ó, as implicações da condição estão presentes também nas palavras de Yeshua, de Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo 37 ao 39, onde ele lamenta a rejeição de Jerusalém à sua mensagem redentora, indicando a responsabilidade de Israel na aceitação da oferta da salvação. Então, Yeshua, Jesus, ele vem ao mundo, né, para o povo de Israel. Em uma outra ocasião, lá em Mateus 15, ele diz assim que ele veio para os que eram seus, né, e que não era lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Então, Jesus veio para Israel. Para quê? Para que se fechasse esse ciclo da lei, onde Israel iria realmente rejeitar a salvação, para que houvesse salvação, então, para nós gentios, né? Então, essa condicionalidade aí, ela é vista também no Novo Testamento para com Israel. E nós lemos lá em Mateus, capítulo 23, do 37 ao 39, que diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então é Jesus aí falando, né, ratificando a questão da rejeição. Rejeitaram ele como Salvador, rejeitaram ele como Machia, como Messias. Então essa condicionalidade nós vemos ali no final do período da lei, no final ali do período, né, desse período aí, quem tem essa linha dispensacionalista, esse período da lei, para que viesse um período da graça e da misericórdia, que é baseado não na nossa obediência,
mas na obediência de Cristo no Novo Testamento. Então, a nossa salvação na Brit Hadashah, no Novo Testamento, ela não é baseada na nossa obediência, mas na obediência de Jesus. Jesus foi obediente a toda a lei. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida por mim, deu a sua vida por você. E nós somos salvos agora pela obediência dele e não pela obediência nossa. Somos salvos pela fé, porque cremos nessa promessa. Não é mais baseado na lei. Então nós temos aí ainda, lá em João capítulo 15, o versículo 10, vamos ler aqui, eu vou pegar a minha Bíblia aqui para nós lermos juntos. Evangelho de João, capítulo 15 e o versículo de número 10. Deixa eu pegar aqui. Que diz assim, se guardardes os meus mandamentos e permanecerdes no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Versículo 11, tenho-vos dito isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Versículo 12, o meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então nós vemos ali que Jesus ele reforça a ideia da obediência como condição para permanecer no seu amor. Claro que essa obediência, Jesus ele enfatiza a obediência, por quê? Porque a ideia de obediência, ela traz a nós nossa consciência de incapacidade de cumprir os mandamentos do Senhor. Nós vemos no Antigo Testamento o resumo da lei. Jesus ele disse que a lei ela se baseava em amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. Já para cumprir esse mandamento, é impossível o ser humano ser salvo na sua plenitude. E aí Jesus ele vem e dá outro mandamento. Ele diz assim, esse é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ou seja, ele deu a vida por nós. E isso torna mais difícil ainda a salvação para nós. Por isso nós cremos então na graça como único meio de salvação e único caminho de salvação. A história de Israel é permeada por ciclos de obediência e desobediência. Nós vemos isso lá no livro de Juízes, um ciclo vicioso de obediência e desobediência, evidenciando a dinâmica da promessa condicional. Os profetas, como Oséias, personificaram essa realidade, retratando a relação de Deus e Israel como a de um marido traído e uma esposa infiel. Então Deus é o marido e a nação de Israel é o povo infiel. Lá em Oséias, no capítulo 2, versículos 19 e 20, nós lemos assim: E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. O livro de Oséias ele retrata esse drama de relacionamento entre o povo de Israel e Deus, o Eterno, entre o marido e a esposa. E aí Deus fala para Oséias, assim como você é traído pela tua esposa, assim o meu povo me trai. O meu povo adultera. São adúlteros porque eles buscam outros deuses, adoram outros deuses, falando sobre a idolatria, falando sobre a influência do paganismo dentro da nação de Israel. Lógico que isso cabe a nós também, hoje, nós cristãos, como que está a nossa fidelidade ao Senhor? Como que está a minha vida com Deus? Será que eu estou sendo fiel? Será que Jesus é o único Deus na minha vida? Será que eu não estou tendo relacionamento com outras divindades, por meio de paganismo, por meio de pensamentos orientais, religiões aí diversas, o sincretismo religioso? Tudo isso daí ele influencia na nossa vida. E nós temos aí, por último slide, nós temos aí um comentário de um teólogo, o teólogo Brevard S. Childs, que diz assim: ao abordar o tema da promessa condicional, afirmou: o pacto é o meio através do qual Deus escolhe
formar comunidade, mas permanece sempre livre para estabelecer e manter esse relacionamento. Essa visão ressalta a liberdade divina na gestão do pacto condicional, destacando a responsabilidade e a liberdade humana na relação redentora. Então nós vemos aí que esse teólogo, ele traz esse comentário aí relevante, falando sobre o pacto que Deus sempre escolhe formar uma comunidade baseada no pacto, em alianças, em compromisso e responsabilidade. Dessa forma, a promessa redentora condicional para Israel enfatiza não apenas a fidelidade inabalável de Deus, mas também a importância da resposta obediente por parte do povo escolhido, revelando a complexidade e a profundidade da dinâmica entre Deus e seu povo na história da redenção. Existe aí uma dificuldade, às vezes, alguns diriam teológica, mas eu vou dizer mais assim de percepção humana, devido à nossa limitação humana, de entender essa dificuldade entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus ele é soberano, Deus escolheu um povo, nós somos escolhidos do Senhor, somos eleitos, por vontade dele, soberania dele, porém é inegável que existe uma responsabilidade humana, existe uma participação minha na decisão, nas decisões que eu tomo. E assim foi com Israel. Deus escolheu Jacó e aborreceu a Esaú. Então, Deus ele escolheu os filhos de Israel, Bene Israel, os filhos de Israel, ele escolheu. Porém, existe dentro da eleição divina, o que existe? Existe uma responsabilidade, uma condição. E essa responsabilidade é inegável. E nós vemos de Gênesis a Apocalipse, nós vemos o poder da escolha humana, a capacidade do homem escolher. Alguns chamam isso de livre-arbítrio, outros poderiam chamar de a gestão da vontade humana. Deus gerencia essa vontade humana dentro da sua soberania. Alguns negam que existe o livre-arbítrio de fato, outros defendem que existe o livre-arbítrio. Porém, nas páginas das Escrituras, nós vemos esses dois pensamentos andando junto. Nós vemos a soberania de Deus, Deus é soberano, Deus nunca deixará de ser soberano, está no controle de todas as coisas, porém o homem é responsável, ele toma decisões, ele responde pelos seus atos, e a promessa ela é condicional para a nação de Israel. E nós vamos ver que Israel vai pecar, vai culminar, vai finalizar ao cativeiro ali assírio, babilônico, vai culminar ali no nosso estudo, vai levar a nação de Israel a um cativeiro. Então eles vão pagar um alto preço pela desobediência, um alto preço por não guardar o pacto, a aliança do Eterno. É isso aí. Tivemos então esta aula, onde nós aprendemos sobre o pacto, sobre essa promessa redentora condicional. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu bem, assista uma, assista duas, assista 3 vezes, E durante as aulas presenciais nós vamos estar tirando dúvidas também. Estamos aí à disposição dos alunos, tá bom? Deus abençoe. Faculdade Cetro agradece mais uma vez a sua dedicação, parabeniza você pela sua dedicação. Que o Eterno lhe abençoe. Toda Rabá, muito obrigado.